Voltando aí ao Heavier Than Heaven, né, Mais Pesado que o Céu, uma biografia de Kurt Cobain, lançado pelo Charles R. Cross, lançado em 2015 no Brasil, 14 anos depois da biografia ter sido lançada lá nos Estados Unidos, foi lançado em 2001. Aqui conta, né, para quem quer conhecer um pouco mais, né, sobre a biografia do Kurt Cobain, né, sobre todo esse toda a vida mesmo dele, né? Assim, talvez não, em algumas coisas tenha pulado alguns detalhes, mas no geral é um livro muito bom, tem 400 e poucas páginas, é um livro que faz um overview bem interessante aí do nascimento e da vida com os pais em Aberdeen, passando depois por Olímpia, que é uma cidade que ele viveu um pouco mais além da adolescência ali, depois que os pais dele se separaram, ele sofreu muito com o divórcio dos pais deles. Acho que se o Kurt Cobain vivesse numa época como agora, assim, muito possivelmente ele teria uma ajuda psicológica e psiquiátrica, né? Poderia cuidar melhor da saúde mental dele do que ele cuidou na época, porque hoje se fala muito mais sobre esses temas, né? Nos anos 90, assim, não se conversava sobre isso, né? Não era um troço meio aberto, muito pelo contrário, né? Se tu tinha algum parente, eu lembro que nos fundos da casa da minha avó, tinha uma pessoa com um problema de saúde mental gravíssimo, né? Então a família escondia, né? E esse cara se escondia da sociedade, né? Hoje em dia, graças à evolução, né? Nisso a gente evoluiu. Hoje a gente conversa, né, sobre isso, e isso é super importante, né? Saúde mental, principalmente em épocas como a gente passou aí, pandemia, o que a gente tem passado aqui no Rio Grande do Sul, são calamidades, né? São situações muito adversas, né, que para muitos, né, e para todos nós, na realidade, né, nem tem como se tirar dessa variável aí, né, cara, para todo mundo, né, é bem complexo, né, assim, mexe muito com a gente. A pandemia foi um momento muito difícil, né, depois logo em seguida se abre e aí já tem um outro problema, e a gente já tá sofrendo também com o problema da dengue também no Brasil, né, então essas coisas vão se evoluindo e aquilo ali vai criando uma problematização mental muito forte, assim, né? E eu acho que o Kurt Cobain teria, talvez, né? As suposições, né, que a gente faz, né? Talvez com o que a gente tem hoje em dia, o Kurt Cobain ele poderia superar o que ele teve. Foi um grande trauma a separação dos pais deles. Essa é a grande verdade, assim, né? Depois a mãe dele se relacionando com outros homens, inclusive na frente dele, assim, né? Complexo, também não dá para julgar, né, cara? A gente tá falando de 1980, né? Aberdeen, né, que era uma cidade muito pequena, uma cidade basicamente que vivia da floresta, da lenha, né? Tinha muito lenhadores, extração de árvores, né? Essas coisas assim. E uma cidade muito meio rural, assim, né? E muito conservadora, né? Na sua cultura, né? As pessoas extremamente conservadoras, né? Então, foi complicado, assim, esse cara crescer nessa situação, assim, né? Óbvio que não foi o único que cresceu em Aberdeen, uma cidade muito pequena também, e logo depois ele começou a ir para Olímpia, né? Teve sua primeira namorada, a Tracy, sobrenome não vou lembrar agora. Foi para Olímpia, morou com ela lá, depois se mudaram para Seattle, e ela meio que bancou, né, cara, a vida de artista do Kurt Cobain. Obviamente ele tinha alguns trabalhos de bicos, assim, né? Sofreu muito também depois da separação dos pais, morou com diversos parentes antes de morar com a Tracy, que é essa namorada de época, né? Morou na casa de diversos parentes, na casa de amigos, né? Inclusive algumas famílias chegaram a abraçar ele, né? Ele conviveu com algumas famílias, né? E obviamente exposto aí a drogas, o álcool, né, a maconha, né, muito cedo, né, essas coisas vão colaborando, né, para mesmo o cara não sendo, né, assim, um nível de vício muito alto, o cara vai, né, são camadas que vão entrando aí na tua rotina, e se tu não tiver uma cabeça boa para fazer essa virada, uma base, como a gente diz, né, a gente não consegue sair mais dessa, né, e
E dali para experimentar a heroína, né, foi um tapa, apesar dele não gostar muito de agulhas no início, né, cara, mas aí, a heroína, como toda essa geração também, grunge, né, assim, dos mais famosos, né, acabou pegando uma galera direto ali, né, o Scott Weiland, que apesar de não ser de Seattle, né, ser de Los Angeles, do Stone Temple Pilots, né, também foi impactado pela heroína, né, uma galera, né, uma galera dessa geração, né, e tanto é que o suicídio foi meio que o normal dessa geração grande, assim, né, que a gente teve, né, digamos assim, normal entre aspas, né, é um problema, suicídio é um problema social muito pesado, né, cara, psiquiátrico, violento, né. Mas voltando ao assunto do Kurt, então, ele viveu esses momentos ali com a namorada, meio que se separou, depois namorou com a Toby, também não vou lembrar o sobrenome, que era baterista do Bikini Kill. Bikini Kill é uma das bandas, junto com Hole e algumas outras bandas feministas, de mulheres, que levantaram a bandeira do feminismo naquela região, né, cara? Lembrando que o início dos anos 90, cara, bom, para quem viveu, assim, né, sabe que o machismo ainda é pesado hoje, tu imagina há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, era muito pior, assim, né, a pressão. E elas levantaram essa bandeira e criaram um movimento chamado Riot Girls, né? E é um movimento que inclusive a gente tem um artigo lá no desconecta.com.br, posso deixar na descrição aqui também, até vou anotar para não esquecer. Para quem tiver interesse, tem ótimas bandas, Bikini Kill, Riot Girl. O próprio Hole, né, da Courtney Love, que é a banda da esposa, né, da mulher aí do Courtney, do Kurt, já começa a confundir, né, os nomes. E logo em seguida começou a estourar, né? Fizeram o Bleach, né? Tiveram a gravação anterior de um single, tiveram que bancar o próprio single, a Sub Pop meio que tava meio quebrada também na época, botaram uma grana, né? A banda botou uma grana que não tinha para gravar o single, né? Desses trampos de bico que eles faziam, né? Ainda sem David Grohl na bateria, mas com Chris já tocando baixo. Né? Aliás, começa desde o início a banda assim, né? E é muito legal tu ver essa evolução, tocar como a gente vê naqueles filmes norte-americanos, assim, né? As schools, né? Tem as suas casas lá, né? Onde todo mundo mora e tal, e tem os seus grupos específicos, né? Dentro das faculdades. E eles começaram tocando nesses ambientes, assim, com uma galera hostil, né? Que ouvia muito Led Zeppelin e tal, e eles estavam numa onda punk, né? Numa onda bem diferente do que a galera curtia na época, assim, né? O próprio glam metal, né? O hair metal, né? Ou seja, o nome que você queira dar para isso, né? Galera de Beverly Hills ali, né? E eles estavam numa outra onda totalmente diferente, advinda dos anos 80, de uma geração que criou todo um cenário indie, né? Inclusive com rotas para tocar, né? De costa a costa dos Estados Unidos. Tem um livro muito bom sobre isso. Essa poderia ser sua banda, ou essa poderia ser sua vida, ou a minha banda poderia ser sua vida. Algo nesse sentido é bem legal, conta tudo ali do Black Flag, do final dos anos 70, até a entrega final aí do Nevermind, né, que foi o grande estouro do cenário alternativo, mas isso não se construiu com o Nirvana, né? O Nirvana foi peça importante para o mainstream, né? Mas quem construiu tudo isso foi toda uma geração anterior, Mudhoney, o Black Flag, o próprio Minuteman, várias bandas do cenário independente dos Estados Unidos que criaram essa rota de sons independentes, casas para se tocar, se organizavam para tocar, foi criado e construído nos anos 80, onde desembocaram no sucesso do Nevermind. Esse livro conta a história disso, tem várias bandas muito legais ali, que inclusive lançaram apenas um disco, e são discos sensacionais, assim, de se ouvir. Com isso também, né, o Nirvana lançou o Bleach, né? E o que é o Bleach? O Bleach nada mais era que uma seringa no braço, né? Assim, quando o cara tomava uma dose, um pico de heroína, era o Bleach. E essa época a banda era meio antidroga, apesar, né, de fumar um baseado de vez em quando, tomar um trago, mas não era uma coisa assim frenética, assim. E o Bleach veio deste nome, ele viu uma propaganda, acho que eu não me lembro, não estou bem lembrado se foi em Seattle que ele viu isso ou quando ele estava chegando em Los Angeles ele viu alguma coisa nesse sentido, não, uma propaganda contra isso, né, não uma propaganda pró se picar, né, velho. E aí foi bem interessante, cara,
essa história dele. Ele conta com bastante detalhes, assim, né, a aproximação dele com as artes plásticas. Ele era muito perturbado também, assim, fazia uns desenhos, pegava umas bonecas, fazia umas bizarrices nas bonecas, escrevia, tinha o seu diário, que foi lançado no Brasil, inclusive, há pouco tempo. Aí, obrigado, Guilherme. Guilherme tá falando que ele viu em LA. É isso aí, valeu. Eu não lembrava agora, porque mesmo tendo lido agora o livro, né, quer dizer, eu já tinha lido quando foi lançado, que esse aqui eu comprei na época do lançamento, li na época e resolvi, devido aos 30 anos aí do falecimento, né, do suicídio do Kurt Cobain, acabei, queria ter lido ele inteiro no podcast que a gente faz, que é o Redação Desconecta, que está em todos os streamings aí de áudio, né, do Spotify, também está nos streamings favoritos aí que vocês queiram ouvir, né, no YouTube Music e tal. Mas, cara, era muito louco, né? Porque a banda ainda não tava, o Kurt Cobain ainda não tava nessa, né? E o Kurt, ele segurou muito o Nevermind para não ser lançado pela Sub Pop, porque ele achava que a Sub Pop não ia dar a atenção necessária e nem tinha recursos financeiros para isso, né? Então ele foi segurando. A banda, nesse meio tempo, assinou com a agência que fazia o agenciamento do Sonic Youth, inclusive aí com o respaldo do Sonic Youth, né? O Sonic Youth indicou para eles, né? Porque percebeu que eles tinham talento e o sucesso para alcançar, né? O sucesso. Com isso também eles assinaram com a DGC, que é uma subsidiária da Geffen, né? Records, onde ficavam as bandas mais alternativas, né? Que não estavam nesse glam rock, assim, né? Nesse hair metal, né? Falo glam rock, os caras já remetem para os anos 70, no tempo do David Bowie. Então é tanto subgênero que às vezes o cara dá uma confundida aqui. Mas aí vai contando todo esse desenvolvimento da banda, né? Até chegar ao sucesso do Nevermind, né? As gravações com Butcher Vig, né? Que fez o Nevermind. Inclusive, muita gente hoje em dia não curte muito o Nevermind, porque ele é muito clean, né? Digamos assim, né? Porque o Bleach é uma podreira, né? Tem até alguns elementos de metal ali junto, né? Assim, no sonzeiro sujo, lamacento, né? E o Nevermind foi totalmente o contrário disso, né? Ele tinha um som bem limpo, né? Pensando na produção, né? Então foi o que acabou acontecendo, assim, né? Eles foram para DCG aí, DCG ou DGC. E, cara, a partir daí foi uma loucura, né, cara? Porque aí o Kurt Cobain nessa época já realmente se atolou aí na heroína, na sequência conheceu aí a Courtney, se apaixonaram, ele tinha uma outra namorada aí que ele tinha conhecido nessas turnês que eles faziam aí pelo outro lado da costa dos Estados Unidos, que eles não estavam. E aí foi rolando romance, eles ficaram e coisa e tal, tiveram filhos. Eu não sei se quem viveu essa época ainda se lembra, né, cara? A gente via na MTV, principalmente, a questão da comparação aí do Sid Nance, né, que era do Sex Pistols lá, né, o baixista, e a namorada era meio que uma comparação com Kurt e Courtney, né? Assim, tinha essa comparação porque eles acabaram sendo se encontrando nas drogas, né? A Courtney estava no momento de parar, mas o Kurt estava acelerando e começou a rolar essa química entre os dois. Ela meio que já tinha tentado parar, não conseguiu, voltou. Então, tudo isso acabou desenvolvendo esse casal addicted, né? E daí foi, infelizmente, assim, né, cara, musicalmente a gente teve ainda um Inútero, que foi o terceiro álbum da banda, né? Um baita disco. Hoje, para mim, é o melhor, né? Ouvindo hoje, né? Para mim é o melhor álbum do Nirvana, né? Eu gosto muito do Bleach. O Nevermind, eu não sou da teoria de que o Nevermind é ruim porque ele é clean. E aliás, eu não acho um álbum ruim, para começo de conversa, mas eu acho que ele é um álbum que cansou por ter tido uma exposição em excesso. Então, a minha geração pegou o Nevermind no auge, assim, né? Então a gente ouvia Nevermind, quase que todas as músicas, sempre, MTV, rádio. Tu entrava numa loja, estava tocando, tu ia para uma casa noturna, estava tocando. Cara, então assim, tu foi exposto exageradamente,
né? Assim, hoje isso me cansa um pouco, assim, do Nevermind por causa disso. Mas longe de ser um álbum ruim, né, gente? É um clássico do rock, né, cara? É um dos álbuns aí que fincou, né? Que fez com que o mundo olhasse para um outro tipo de som, que era o som alternativo, né? Menos trabalhado, digamos assim, né? Podemos dizer. Mas tem gente que não gosta, né? Infelizmente, né? Ou felizmente. Eu só estou cansado de ouvir porque eu ouvi muito isso, né? Esse álbum na época, né? E há pouco tempo eu redescobri o Inútero e fiz um podcast junto com a galera do Prisioneiros do Rock sobre os 30 anos do Inútero. E a gente falou sobre o Inútero e aí me reconectei com a obra do Nirvana como um todo e principalmente com o Inútero para poder falar sobre esse momento do Nirvana e falar com propriedade, né? Ouvir, reouvir com calma e realmente é hoje para mim um dos álbuns favoritos aí, né? Então, assim, cara, e a gente teve essa drogadição, infelizmente, né, da Courtney Love, na gravação do MTV acústico, né, cara, ficou aquele momento do cara vai aparecer, não vai aparecer, tava sempre muito louco, né, meu, tomava um pico para ir tocar, inclusive na gravação ele tomou um pico para gravar, diz ele que tomou um pouco menos do que o normal, para não ficar fora. Diziam os amigos deles, né, assim, nos relatos do livro, né, diz que ele era um cara que ele tomava, mas dificilmente ele ficava fora total, out total, assim, a não ser quando a dose era cavalar, né, que no final da vida dele ele já estava tomando doses cavalares, né, mas tinha uma época que ele parecia que, né, entre aspas, né, parecia que, né, a heroína não afetava ele, assim, né, ele ia lá, fazia o show, né, se apresentava. Teve também o momento do Nirvana no Brasil, que aqui eles esculhambaram total, né, cara, quem viu aquela apresentação lembra que foi realmente uma das, assim, musicalmente falando, foi péssimo, né, cara, assim, a banda tava tocando muito mal, o próprio Kurt acabou se afastando um pouco do Dave Grohl e do Christ, né, com o tempo, né, com o envolvimento dele com a droga, com o envolvimento dele com a Courtney, né, o que eu acho que não deve ter sido a principal razão, a questão da Courtney, mas sim a questão da droga. Nesse meio tempo eles tiveram uma filha, né, que até fez um texto muito bonito para o pai agora, dos 30 anos aí do falecimento dele, né? Fez uma homenagem muito bonita no Instagram, a gente também tem post lá no desconecta.com.br falando sobre isso. E, cara, foi, né, ladeira abaixo, assim, né?